pessoal, eu gostaria de entrar um pouco no perfil específico, de um tipo específico de relação, que é do codependente com o homem ou com a mulher narcisista, ok? Então vamos lá. Como eu já falei, todos nós somos narcisistas, né? Narcisismo é algo, a gente lembrando lá do bebê, no seio da mãe, ok. Sempre vai existir esse mecanismo e o narcisismo, até certo ponto, ele é bom e faz parte de todo mundo, tá? Não é, o mundo não é separado por vítimas e narcisistas que atacam essas vítimas, não, todos nós somos narcisistas, sentimos medo, sentimos... então esse sentimento, por exemplo, o medo, até certo ponto, é bom porque te defende. Agora, num ponto de uma fobia, vai te atrapalhar. A mesma coisa com o narcisismo, tá? Ser narcisista, não ter percepção de quem eu sou e projetar no outro, ok? Agora, vamos falar um pouco do codependente que se relaciona com um perfil já mais cruel, né? Que seria a pessoa que tem, um exemplo é a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, que aí é bem complicado, ou pessoas que têm um narcisismo já muito aflorado, e o codependente vai se vincular a essas pessoas. Como a gente já falou no passado, muitas vezes o codependente vem de pais ou mães que são narcisistas, e essa vai ser a projeção, ok? Por isso que é tão comum, certo? Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela é uma pessoa que não tem empatia, ela não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, ok? Então, o que acontece? Esse codependente, ele vai ficar cada vez mais, ele vai ser uma sombra para esse narcisista. Ele vai se tornando uma sombra nesse relacionamento. O narcisista, ele é o protagonista aqui, e o codependente, ele está sendo submisso e suprindo o ego do outro, né? Esse tipo de codependente que precisa dar, precisa doar, ele é o grande salvador. Olha o egoísmo aí, o narcisismo também, né? A gente precisa consertar o mundo inteiro. Olha o nosso narcisismo aí. Mas enfim, esse codependente que tem esse tipo de narcisismo, que não é tão forte quanto esse aqui, que é o doador, aquele que não sabe falar não, é aquele que não tem limites, é aquele que não se coloca, é aquele que oferece tudo para todo mundo o tempo todo com medo do feedback do outro, porque ele não está bem com ele. Ele não pode ouvir que ele fez alguma coisa errada, ou que alguém não gostou de algo que ele tenha feito. Isso machuca muito ele. Então, esse codependente, ele vai muitas vezes se unir com esse perfil mais perigoso no sentido de grau narcísico aqui, né? E por que perigoso? Perigoso porque esse codependente já não está bem com ele mesmo e com questões que são importantíssimas, que são essas questões de quem eu sou, né? Isso é importantíssimo, quem eu sou, do que eu gosto, quais são os meus limites. Já existe uma falha nisso tudo. O narcisista, ele é um expert em fazer você se sentir um nada. De várias formas ele vai aplicar isso e vai fazer esse jogo, tá? Ele vai fazer com que você próprio duvide da sua capacidade. Essa é a forma que o narcisista é maligno, pessoal, por favor, tá? E essa é a maneira que o narcisista maligno vai fazer a pessoa codependente se sentindo cada vez mais sombra e cada vez mais duvidando de qualquer capacidade dela. Então, esse é um mecanismo que a gente chama de gaslighting, tá? Que o narcisista aplica,
que é colocar você sempre em dúvida. Então, por exemplo, você pode até ser uma coisa boba, mas vamos imaginar que ele te fala alguma coisa, né, numa discussão. E aí você volta para ele em algum momento e você fala, ah, mas você falou isso. Ele falou, não, eu nunca falei isso. E ponto, né? Então, como ele tem essa necessidade sempre, não de ouvir e resolver um problema, mas ele tem essa necessidade de ganhar sempre. Então, qualquer tipo de discussão que você traga vai ser uma guerra para que ele mostre para você que você tá louca, você tá errada, você não falou isso. Então, por isso se torna muito complicado, porque antes desse gaslight, ele vai ter um mecanismo também muito típico de afastar você da sua família. Se ele conseguir do seu trabalho, ele vai falar, você não precisa trabalhar, fica aqui, eu te sustento. Ele vai criticar os seus amigos não prestam. Isso vai acontecer diversas vezes. Outra coisa que, aí os mais sádicos, já num grau, se a gente pensar de um narcisista sádico, quando a gente fala do transtorno de personalidade narcisista, eles são sádicos, é uma característica, ele vai modificar objetos da casa para você se sentir louco mesmo. Literalmente, ele vai ter essa forma de fazer você sentir a situação diferente. Você vai comentar com ele, mas não é possível, o vaso de flores estava aqui. Ele vai falar, não, nunca teve aí. Né? Então, ele quer te confundir o tempo todo. Ele tem esse mecanismo. Por que que ele tem esse mecanismo de te deixar confuso? Porque ele se nutre disso. O narcisista tem uma autoestima muito baixa, e isso é uma novidade, porque geralmente as pessoas colocam por aí na internet, nas revistas, que ele tem uma super autoestima, ele é o cara da academia, e não é assim, né? Ele é um pavão com uma autoestima baixíssima. Isso é muito importante. Então, te confundindo, ele tem esse prazer sádico de estar no controle. Então, ele brinca muito, querendo que você se sinta realmente em dúvida sobre quem você é. Outra coisa que ele faz muito é criticar você, não te apoiar naquilo que você gosta, no que você quer fazer, na escolha das suas amizades. Então, é uma pessoa que nunca vai estar contente, a sua família não presta, os seus amigos são muito chatos, ou ele não quer mais que você veja seus amigos, ou ele comenta alguma coisa e faz um movimento para que você se afaste da sua família cada vez mais, dos seus amigos. Ele quer te deixar isolada, porque a pessoa isolada, ela fica mais frágil. E aí ela está em total, ela está disponível para ele completamente, certo? Então é muito típico esse movimento de deixar, e aqui a gente pode usar o termo vítima, né? De deixar a vítima isolada para poder ter o controle total. Ele precisa desse controle. Então é muito complicado, eu ouço muito, eu atendo várias mulheres que se relacionam com narcisistas patológicos, e a coisa mais complicada e o começo de todo o processo é fazê-las compreender que elas não são loucas, porque elas chegam ali e como é que elas vão começar esse processo terapêutico? Elas vão começar falando que elas acham que elas são loucas porque elas estão identificando características no namorado, no marido, enfim, mas que ele está mostrando para elas que realmente pode vir delas. Então elas começam sempre com essa dúvida, tá? Então é muito importante que você tenha sempre atividades suas
Se você se identificar no relacionamento com um narcisista agora e falar, mas Tati, eu não tenho como sair, eu sou codependente e estou com um narcisista, ok, né? Então o que eu falaria para você? Comece a se desvencilhar desse tipo de relação aonde você é a sombra, até que você vai chegar um momento que você vai perder totalmente a sua identidade, certo? Você vai virar o próprio narcisista. Então, tenha atividades suas, né? Faça cursos que você gosta, não abandone o seu trabalho, caso você já tenha feito, busque coisas para você fazer, tenha os seus amigos, né? Não se desfaça de coisas que são importantes para você, por mais que isso te gere culpa, porque ele vai dar um jeito de fazer com que você se sinta culpada por isso, certo? Te anulando nessas situações e colocando um erro nessas situações, mas o que eu falaria para você como primeiro passo a enfrentar esse tipo de relacionamento é tendo uma vida individual, ok? E bancando isso para ele, né? Em relação à discussão, o que eu falo? A pessoa que se relaciona, o codependente que está com o narcisista, geralmente ele tem muita culpa, ele tem muita raiva, ele vai ter sentimentos de raiva, frustração e culpa, tá? São 3 sentimentos que vão perseguir essa pessoa. Então você pode ter crises explosivas, até mais do que o próprio narcisista, tá? Você se sente frustrada, a frustração é uma forma de raiva que não está em ação, tá? Mas frustração é raiva também. E você vai se sentir culpada, porque ele vai ter esse jogo emocional de fazer com que você sinta culpa. Mas por que eu tratei ele assim? Né? Ele deve estar certo. Então tem que tomar muito cuidado e sempre colocar o racional nessa conversa, nessa discussão. Não tente debater com o narcisista, não tente mostrar que você está certo, porque não vai adiantar. Você vai estar perdendo o seu tempo, sua saúde e não adianta. Então, numa próxima vez que surgir uma discussão, ao invés de você tentar provar que ele sim falou ou ele fez e você não falou, só fale, você fez, ponto, ok, não vou mais falar sobre isso, acaba, entende? Não é um relacionamento saudável onde vocês podem falar eu não lembro o que eu fiz, eu não fiz, você fez, eu não fiz, mas vai se chegar a uma solução aí, que é totalmente diferente. Não entre em discussões, não queira ganhar, não queira brigar para ganhar. No momento em que você sentir que você pode ter uma crise explosiva e quiser que a reação dele te gera muita raiva, use sempre o racional. Peraí, deixa eu parar e pensar aqui. Vou dar um exercício também para vocês de respiração para esses momentos, que é bem bacana, tá? E usar sempre o racional também para a questão da culpa. Então, eu estou me sentindo culpada em relação ao meu narcisista. Por quê? Deixa eu parar para pensar. Então, relembre a situação. O que eu fiz foi isso, o que ele fez foi isso. E aí ele me jogou algo que me fez sentir culpada. Será que eu sou culpada mesmo? Entenda a situação. Talvez você ainda não consiga sair dela, mas é muito importante que você entenda, porque quanto mais você entender, mais você vai conseguir sair, certo? Então, eu vou passar agora para vocês uma respiração muito bacana, que faz parte da Kundalini Yoga, que trata muito essas questões de raiva, de frustração, de sentimentos de abandono, tá? É uma yoga específica para essas consciências de sentimento. É algo que eu estou iniciando, mas essa respiração eu já posso passar para vocês em momentos onde vocês
tenham essa sensação de descontrole. É muito fácil, gente. Seguinte, se você consegue fazer aquela língua dobrada, eu não consigo fazer, tá? Faça. Se você não consegue, imagine que tem um canudo na sua boca. Então você vai inspirar pela boca, como se você tivesse com um canudo, e você vai expirar pelo nariz. E a gente vai fazer isso com tempos de 4. Então, explicando melhor, eu vou inspirar pela boca em 4, segurar 4, isso é muito importante, e expirar 4. Expirei 4, seguro mais 4 antes de voltar a expirar. Certo? Então vamos lá. Quatro. 1, 2, 3, 4, segurei. 4, soltei, prendi. 1, 2, 3, 4. Voltei a inspirar com o canudo. Seguro. Certo? Se você fizer algumas repetições dessas por dia, vamos imaginar que você consiga fazer aí 10 repetições dessa sequência de 4, você vai perceber já uma diferença muito grande na questão da raiva, tá? Então, uma técnica aí bacana. Você vai estar, com essa respiração, você vai estar estimulando justamente a parte do cérebro que gera essa impulsividade no momento da raiva e essa parte vai ficar mais calma. Então, pessoal, identificou que está com um narcisista, identificou que é um codependente, sim. Mas aí provavelmente você vai falar para mim, Tati, e agora se eu falar tchau para esse narcisista, eu sei o que você vai sentir, um enorme vazio. A gente volta novamente àquele eu não sei lidar comigo mesmo, né? Então, eu preciso do meu narcisista. É como a leitura que a gente fez, a Nina apaixonada por Hitler, né? Tudo bem, eu vou passar mais adiante alguns exercícios para a gente trabalhar e relembrar algumas questões que a gente vem conversando até aqui. Mas o mais importante é que até aqui você já tenha identificado e esteja vendo a sua situação com maior clareza, tá? A solução para tudo é a lucidez, é você estar lúcido frente, repito, aos seus defeitos de caráter, não só os defeitos do outro, do seu parceiro, da sua parceira, é estar lúcida frente a isso, e quanto mais você fizer esses exercícios e tiver lúcida frente a essa situação, mais você vai conseguir fortificar essa autoestima e finalmente um dia conseguir sair desse processo, ok?